Oba, vamos lá para onde que a gente vai, minha gente? A gente está aí no nosso terceiro ciclo, na nossa 11ª aula do nosso terceiro ciclo do desafio Viver no Fluxo dos Arquétipos. A aula de hoje, né? Tudo que a gente vem trabalhando no terceiro ciclo, a gente está trabalhando no corpo, na matéria, na casa, nas atitudes, nas ações, né? Isso porque nós já trabalhamos na emoção e no mental, né? Já organizamos tudo por lá. E a partir de agora, a gente está organizando aqui fora, né? Fora do nosso corpo. E a aula de hoje, ela é sobre ordem, né? A ordem, ela é um elemento muito importante para você progredir em alguma coisa. Se não houver ordem, nunca haverá progresso. Na aula anterior, nós aprendemos a importância de que você só se torna aquilo que você faz constantemente, não o que você faz de vez em quando, né? E hoje a gente vai trabalhar a questão da ordem e a importância, né? Porque até a bandeira do nosso país, ela vem ali escrito ordem e progresso. Então, a ordem, ela antecede o progresso. Se você quer progredir em alguma coisa na sua vida, primeiro você precisa colocar ordem nessas coisas, né? E quando eu falo colocar ordem nessas coisas, é tudo que a gente vem fazendo ao longo do desafio, né? Então, a gente já colocou ordem nas roupas, nas maquiagens, a gente colocou ordem na nossa caixinha de esmalte, na caixinha de remédio, na comida vencida. A gente vem aí nesse processo de colocar ordem em muitas coisas. Por quê? Porque eu desejo que você tenha progresso. Então, para você ter progresso, é necessário que haja uma ordem para que essas coisas possam acontecer, né? Então, o principal motivo de você buscar por ordem é que a ordem, ela é o passo que antecede o seu progresso e a ordem define o seu posicionamento. Quem não tem ordem não tem posicionamento, né? E o posicionamento é o que define os limites, né? A gente já trabalhou, por exemplo, na questão do posicionamento, nós já trabalhamos os papéis, não foi? Entendemos que eu devo ser para os meus pais apenas filhas, que eu devo ser para meus filhos apenas mães, que eu devo ser para as pessoas apenas aquilo que o papel me cabe, que o papel que eu estou exercendo. Um papel é uma estrutura arquetípica. Quando eu tenho uma estrutura arquetípica de esposa, suponhamos que eu sou casada, eu não sou casada, mas eu sei que algumas de vocês são. Dentro do papel de esposa, a estrutura arquetípica, o arquétipo pelo qual você deve assumir, integrar e experienciar é o arquétipo da pessoa comum. Dentro de um relacionamento, o arquétipo que cabe dentro de um casamento é o arquétipo da pessoa comum. Por que, Maria, o arquétipo da pessoa comum? Porque são duas pessoas comuns se relacionando. Dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, não deve haver o arquétipo do governante, por exemplo, o arquétipo da mãe, o arquétipo do filho. Por quê? Porque senão vai haver uma relação desigual, onde um vai se sentir no direito de mandar no outro. E o que vai acontecer dentro dessa relação? Ela não terá progresso. Não terá progresso para o bem, não terá progresso para o propósito pela qual ela foi criada, pela qual ela foi manifestada. Pelo contrário, ela terá progresso para a desgraça, para a ruína de ambos os envolvidos, né? Então, dentro de uma relação, dentro dos nossos relacionamentos, é muito importante que você entenda a importância da ordem. Dentro do meu profissional, do meu trabalho, com o meu relacionamento com o meu patrão, ele deve seguir a ordem de funcionária e patrão. Por quê? Porque essa é a estrutura arquetípica que me cabe. Esse é o papel arquetípico que me cabe nessa relação, né? Qualquer coisa fora disso me trará prejuízo. Se eu saio do meu papel arquetípico e vou exercer outro, eu saio do meu posicionamento e eu vou me prejudicar. Se dentro do meu casamento eu me coloco como mãe do meu marido e começo a ditar regras sobre o que ele deve ou não fazer,
eu vou passar perrengue, eu vou atrair desgraça para minha vida, eu vou atrair perrengue para minha vida. E isso acontece em todas as áreas das nossas vidas. Vocês entendem? Mari, dentro do meu trabalho, as mulheres não gostam de mim, não querem se relacionar comigo, não querem ter uma amizade chegada comigo. É trabalho. É trabalho. Não é amizade, não é relacionamento afetivo, é trabalho, né? O posicionamento, ele antecede o progresso. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma moça brasileira gaúcha que mora na Áustria e ela estava destacando a frieza dos europeus e o quanto que dentro do ambiente de trabalho eles nunca, jamais ultrapassam a linha do profissionalismo. Que dentro do trabalho eles olham para as pessoas como profissionais, como colaboradores. E isso diminui o atrito, diminui a fofoca, diminui a intriga, diminui o disse-me-disse. Ou seja, a Europa ela está à frente do Brasil em muitos aspectos, econômico, financeiro, de escolaridade, porque lá existe uma ordem maior, né, de como as coisas devem acontecer. A ordem, ela acontece, ela é necessária para que a gente saiba colocar limites. Pessoas que não têm ordem não respeitam o território do outro e também não sabem colocar limite nos seus territórios pessoais, né? As nossas relações, o nosso campo, ele tem um limite. Ele tem um limite de aproximação, né? Eu tenho um campo, eu tenho um limite aqui ao meu redor que outras pessoas não devem ultrapassar, porque eu vou sentir um incômodo. E eu também não devo ultrapassar o limite das pessoas. Então eu quero que você entenda que uma estrutura arquetípica é um papel. Se aqui eu estou no papel de sua professora, de sua mentora, daquela que está aí entregando um mapa para você progredir, é importante que você siga esse mapa para que você possa ter progresso nesse curso, para que ele possa de fato fazer a diferença na sua vida, em quem você se tornará daqui para frente. Porque se não houver esse aproveitamento, você não terá progresso em todos os ensinamentos que aqui foram passados para você e ainda serão, entende? Então, o arquétipo, ele é um papel, é uma estrutura. E o arquétipo é uma ordem, as coisas acontecem em uma ordem. Por exemplo, se eu tenho aqui uma agenda, para que é a agenda? Qual que é o papel da agenda? Qual que é o arquétipo da agenda? Anotar as minhas obrigações, os meus compromissos. Qual que é o papel arquetípico da caneta? Anotar os meus compromissos. Então, na nossa vida pessoal, a gente tende a não respeitar os papéis que assumimos. Muitas vezes, dentro da minha família, eu quero assumir o papel de mãe da minha mãe. Eu quero ditar regras de como essa mãe deve ser. Eu quero dizer qual que é a conduta moral que essa mãe deve ter. Não é meu papel, não é o seu, entende? Porque ela tem um pai, ela tem uma mãe. Dentro do desafio, a gente já aprendeu a importância, né, de respeitar e honrar o nosso pai e a nossa mãe. Se seu pai vai pro bar, se a sua família, se algum integrante da sua família vai pro bar, não é seu papel aconselhar essa pessoa, cuidar para que ela não vá pro bar. Por quê? Porque ela é uma pessoa adulta, esse não é o seu papel. Este seria o papel da mãe dessa pessoa, do pai dessa pessoa. Só lembrando a você que a ordem não significa obedecer, né? Eu devo, por ordem arquetípica, honrar meus pais. Mas isso não significa que eu tenha que obedecer meus pais. Eu honro os meus pais respeitando esses pais, me colocando na minha relação com os meus pais como filha, não como autoridade sobre a cabeça da minha mãe, não como autoridade sobre a cabeça do meu pai. Eu não me coloco como autoridade sobre a cabeça das minhas irmãs mais velhas, inclusive. Jamais eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu vou sair da ordem.
Toda vez que eu saio da ordem, eu atraio perrengue para minha vida. Você entende isso? Toda vez que eu saio da ordem, eu atraio perrengue. Eu tô conhecendo alguém, Mari, tô interessada, tô sozinha, tô conhecendo, tô buscando um relacionamento para minha vida. Você mal conhece a pessoa, já traz a pessoa para dentro da sua casa para dormir com você. Você já vai, corre, dorme na casa da pessoa. O que você está fazendo? Saindo da ordem. Quando você sai da ordem, não vai haver progresso. Aquela relação, ela não vai se transformar em um namoro, em um casamento, em uma relação saudável. Por quê? Porque a ordem foi desrespeitada. Então, é preciso haver ordem para que haja progresso. Sem ordem, não há progresso, né? Isso está escrito, tá cheio de mosquitinho aqui. Isso está escrito na bandeira do nosso país. Então, nosso país só progrediu porque ele segue ordem. Ordem no parlamento, ordem na presidência, ordem na Câmara dos Deputados, ordem nas prefeituras. Entenda, né? Vamos sair do micro e entender que o macro é uma amostra do quanto que nós devemos nos colocar em ordem na nossa vida. Entende? Então, me colocar em ordem significa me preparar para progredir. Quem não se coloca em ordem não irá progredir. Nunca. Por mais que queira, por mais que diga, eu quero progredir, eu quero. Não vai. Não vai. Porque enquanto não houver ordem, não haverá progresso. Entende? Então, isso é algo extremamente necessário e importante no seu dia a dia. Respeite os papéis que você tem. O seu papel é de colaboradora na empresa que você trabalha? Pare de querer amizade dessas pessoas. Pare de querer ter um vínculo estreito com essas pessoas. Não é seu papel ter um vínculo estreito com os seus amigos, com seus colaboradores de trabalho, entende? Outra questão com relação a quem é mãe, quem é pai, né? Não queira ser amiguinho dos seus filhos, porque amigos não colocam limites. Pais devem apontar os limites, né? Depois que os nossos filhos crescem, eles assumem ali. Deixa eu virar aqui no esboço que eu escrevi para divulgar, ou para divulgar, ó, para trabalhar com vocês. Depois que os filhos crescem, eles não são obrigados a nos obedecer. Porém, nós não estamos desobrigados da responsabilidade de apontar os caminhos para eles. Se eles vão seguir ou não os caminhos que estamos apontando, é uma escolha deles. Claro que nós, enquanto mães, enquanto pais, devemos ter ordem, nós, para que saibamos apontar os caminhos para esses filhos. Porque um pai louco, uma mãe louca, como é que ela vai direcionar o filho para um bom caminho? Não vai, ela não consegue, ela não dá conta, tá? Então, gente, olha os mosquitos aqui em cima de mim, porque tá de noite, são 9 horas da noite. Os mosquitos aqui em cima de mim, deixa eu virar aqui, que isso aqui tudo eu já falei. Então, a ordem das coisas define o posicionamento das mesmas. A ordem das coisas define o posicionamento das mesmas, tá? Então, toda vez que você estiver sofrendo, chorando, reclamando, você está posicionado num lugar que não é seu. Não é seu lugar. Quando a gente faz uma sessão, faz um aprofundamento, a primeira descoberta é: você está num lugar que não é seu, saia daí. Porque o simples fato de você sair desse lugar já é o início da ordem, né? E por que é tão importante sair de papéis arquetípicos que não são meus? Porque eu não estou preparada para organizar as coisas dos outros. Eu só consigo organizar aquilo que é meu. O que é do outro é responsabilidade dele organizar. Então, se uma pessoa não tem caráter e eu trago essa pessoa para minha vida e depois eu quero organizar o caráter, a personalidade dessa pessoa, eu vou estar equivocada. Por quê? Porque não é meu papel. Dar caráter para aquela pessoa era papel dos pais delas. Se o pai não conseguiu, se a mãe não conseguiu, essa responsabilidade agora é dessa pessoa, apenas dela, não é minha. Não é sua, enquanto namorada, enquanto companheira.
Se eu tenho uma amiga de trabalho e ela não tem caráter, e ela me sacaneia, e ela tenta passar a perna em mim, tenta tirar proveito da minha boa vontade, me sacaneando, mentindo pra mim, me envenenando, não é seu papel, não é meu papel organizar, ordenar os princípios, os valores que regem a vida daquela pessoa. Se ela não tem princípio, não é seu papel organizar os princípios para ela. Esta é uma responsabilidade dela. O seu papel é organizar os seus princípios. Que princípios é esse, Mari? Meus limites. Até aqui, eu permito que você chegue. Daqui por diante é meu território, daqui por diante você não pisa. Então, se tem uma pessoa folgada, uma pessoa abusada, que costuma tirar proveito de você, não é seu papel dizer, ai, como eu gostaria que ela fosse diferente, ai, como eu queria que ela fosse diferente, ai, como eu queria que ela tivesse um comportamento diferente. Essa não é a frase que você deve mencionar. A frase que você deve mencionar é: esse é o meu limite. Eu só permito até aqui. Daqui por diante não é minha responsabilidade. Daqui por diante eu pego o meu bonde e me retiro dessa relação, tá? Então é preciso ordem para que haja progresso. Sem ordem não há progresso. Na sua casa existe uma ordem, não existe? Você por um acaso vai colocar o lixo dentro da geladeira? Vai colocar restos de comida dentro da geladeira? Por que não? Porque a geladeira, a ordem da geladeira é para conservar a comida que ainda vai ser consumida. O lugar de colocar o resto de comida, a comida estragada, é a lixeira, não é na geladeira, né? Então existe uma ordem para tudo. Na nossa casa existe o lugar dos copos, existe o lugar dos pratos, existe o lugar das panelas. No nosso banheiro existe o lugar do papel, existe o lugar da escova de dente, dos shampoos, dos cremes, das coisas aradas toda, né? No nosso guarda-roupa existe o espaço da roupa, existe o espaço dos cremes, existe a gaveta de calcinha, existe a gaveta das meias. Existe uma ordem, existe um lugar para cada coisa. Por que, Mari? Tem que haver um lugar para cada coisa. Porque a ordem facilita, a ordem ela traz facilidade, agilidade e rapidez. Uma pessoa que tem sua cabeça em ordem, ela consegue ser mais rápida, mais ágil. Não é verdade? Do que uma pessoa emocionalmente desestruturada, uma pessoa emocionalmente cheia de pepino, uma pessoa emocionalmente que não sabe se ela é carente, se ela não é, qual que é o tamanho da autoestima dela, qual que é o tamanho do amor próprio dela. Quando ela não tem essa clareza, quando ela não tem essa ordem, ela vive atraindo para a vida dela o que, gente? Perrengue. Quem não tem ordem passa perrengue em todas as áreas da vida. Quem não tem ordem não tem posicionamento. Quem não tem posicionamento passa perrengue na área afetiva, na área amorosa, na área profissional, na área financeira, passa perrengue em todas as áreas, tá? Então, a ideia, o meu exercício para você hoje é olhar para sua vida. O que na minha vida precisa de ordem? Ainda precisa de ordem. O que precisa? Meu trabalho precisa de ordem? A nossa rotina, ela precisa ter uma ordem. Se eu ficar trabalhando, tipo assim, o dia tem 24 horas, se eu trabalhar 18 horas, não tem ordem no meu dia, porque eu não tenho dia para descansar, eu não tenho hora para descansar, eu não durmo as horas indicadas para que eu possa dormir e realmente me recuperar, né, fazer com que o meu corpo se recupere, se trabalhe melhor, né? Eu não tenho horário para me exercitar, eu não tenho horário para nada. Não há ordem. Quando a nossa rotina não tem ordem, a nossa saúde paga o preço, não é verdade? Quando eu não pago o preço com a saúde física, eu pago o preço com a saúde emocional. Estressada, nervosa, ansiosa, melancólica, depressiva, entre outras coisas. O que falta? Falta a ordem, né? Então, a ordem tem aí como principal... Nossa, o mosquito entrar no meu nariz, que absurdo. A ordem, ela tem como principal objetivo... Qual que é o principal objetivo da ordem? Facilidade, agilidade e rapidez, né? Quando uma casa está em ordem, é bem mais fácil encontrar as coisas.
É bem mais fácil encontrar as minhas canetas quando eu sei que elas ficam nesse potinho. As minhas contas a pagar, eu tenho um lugar onde coloco as contas. Eu acho que você tem aí na sua casa, né? O lugar onde você coloca as contas já paga e as contas que ainda vão vencer. Por quê? Porque quando chegar a hora de pagar a conta que vai vencer, eu sei exatamente onde ela está. Então a ordem é necessária para que eu não fique aqui doidinha, quebrando a cabeça e pensando, meu Deus, onde eu coloquei? Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, né? Então, a gente, embora tenha muito sucesso em colocar ordem na nossa casa, por exemplo, colocando um espaço, separando o espaço no guarda-roupa para isso, separando o espaço no guarda-roupa para aquilo, a gente tem muita dificuldade em colocar ordem na nossa vida, nos papéis que assumimos, no nosso emocional, nos posicionamentos, na forma como a gente se relaciona com as pessoas. Isso é desenvolvimento pessoal, isso é autoconhecimento, né? Isso é maturidade, né? A gente precisa exercer a maturidade para não avançar o território do outro. A gente precisa ter maturidade para identificar quando o outro está entrando no nosso território, quando o outro está sendo invasivo, quando o outro está sendo tóxico, quando o outro está sendo manipulador, quando o outro está sendo abusador, né? Eu consigo identificar. Por quê? Porque um abuso, a pessoa saiu da ordem. Uma relação tóxica, a pessoa saiu da ordem. Uma manipulação, a pessoa saiu da ordem, né? Porque dentro de uma relação, como já falei, se é um casamento, se é um namoro, se é um relacionamento amoroso, qual que é a ordem? Aqui no meu relacionamento, eu sou o arquétipo da pessoa comum. Dentro, a minha relação com os meus filhos, na maior parte do tempo, eu sou o arquétipo da mãe. É nela que eu sou. Aqui com vocês, no YouTube, aqui com vocês, eu sou o arquétipo da mentora. Trazendo para vocês conhecimento, direcionamento, posicionamento, para que vocês possam aí fluir com a vida, né? Então, a ordem, a gente, por ter muitos papéis em muitas áreas da nossa vida, às vezes a gente confunde as coisas, mistura tudo e aí acaba que o tlelelê acontece, né? Então, como eu não quero mais que você fique aí mergulhada no tlelelê da vida, eu quero que você, a partir de agora, perceba a importância da ordem. Deixa eu arrumar isso aqui. A importância da ordem, o quanto que a ordem traz benefício para a sua vida, que você a partir de agora comece a pensar, a refletir, caramba, né, o que eu estou fazendo, qual está sendo a ordem das coisas? Se eu quero autoestima, quanto tempo do meu dia eu estou dedicando para trazer essa autoestima para minha vida? Se eu quero um relacionamento de valor, quanto tempo do meu dia eu estou dedicando para trazer o valor para minha vida? Isto é ordem. Né? Não há um dia sequer em que eu não veja um vídeo ou uma aula ou um áudio relacionado à expansão de consciência. Não há um dia sequer, né? Todos os dias eu dedico em algum momento, nem que seja aí 15 minutos quando eu acordo, a um conteúdo voltado para isso. Por quê? Para que haja ordem no meu crescimento, senão eu fico como? Estagnada. Né? Eu fico no mesmo lugar. E a vida, a natureza, ela tá sempre em ordem. Você percebe, né? Que não é misturar. Por exemplo, agora a gente tá na estação que tecnicamente seria a estação da chuva, né? Mas quando as coisas saem de ordem, o que acontece? Um calor acima da média. Um calor acima da média. Quando as coisas saem em ordem aqui no Centro-Oeste, aqui em Brasília, um frio acima da média, que dói na pele, né? Então, tudo que não está na ordem tende a dificultar as nossas vidas. É assim na natureza, é assim nos nossos relacionamentos, é assim no nosso dia a dia, é assim na nossa casa. Quando uma casa está muito bagunçada, é muito difícil se sentir confortável dentro dessa casa. Por quê? Porque o externo afeta a forma como eu me sinto e o interno também. Quando eu não tenho ordem dentro de mim, arquetipicamente falando, eu tendo a repercutir esta confusão dentro das minhas relações. Aí eu quero ser amiga do meu patrão, da minha patroa, eu quero ter amizade profunda com as pessoas do meu trabalho. Ai, sai bicho de mim, meu Deus.
Eu quero ter amizade profunda. Quando eu recebo elogio, eu fico assim totalmente encantada. Quando eu conheço um homem, eu fico desesperada. Porque esse homem tá me dando atenção, tá me dando valor. Isso é carência, gente. Quando não há ordem, não há progresso. Não há progresso, né? Então, a ordem, ela é um ingrediente do progresso. A ordem é um ingrediente do progresso. Tudo que nós observamos ao nosso redor, existe uma ordem para acontecer. Para a mulher ter o filho dela, ela não engravida hoje e daqui 2 semanas ela tem um bebê. Existe uma ordem de formação desse bebê. Existe uma ordem de preparação para este corpo assumir este papel de mãe, para que haja um aleitamento, para que haja um alargamento, né, da bacia, para que esse bebê possa passar. Existe uma ordem em tudo. Quando nós paramos para observar, a gente percebe que o mapa está pronto, como diz o professor Hélio Couto. O mapa está pronto, a gente só precisa seguir. Mas muitas vezes o que a gente faz é ignorar o mapa. A gente ignora o mapa. A gente ignora os arquétipos, a gente ignora os papéis, a gente ignora a importância do posicionamento e a gente se dá mal. É o que acontece quando a gente não se posiciona, né? Então, quando eu tô no meu trabalho querendo ser amiguinhas das minhas colegas de trabalho, eu vou virar muitas vezes motivo de fofoca. Eu vou virar muitas vezes motivo de apontamento, de julgamento dentro daquele lugar, né? Por quê? Sai mosca. Por quê? Porque aquele não é o lugar para que eu tenha amizade. Trabalho é lugar para trabalhar. Não é lugar para se ter amigos. Não é lugar para ter namorado. Não é lugar para sair com o patrão. Não é lugar para sair com o colega de trabalho, não. Trabalho é para trabalhar, né? Existe um lugar e existe uma categoria de pessoas para cada momento da nossa vida. Do mesmo jeito que a nossa casa é pra gente em momentos de descanso, descansar, relaxar, ficar mais à vontade, com uma roupa mais curta, não é? Um short mais à vontade, uma camisa mais à vontade, o cabelo mais à vontade, não é verdade? Mas isso é dentro de casa. Quando eu começo a levar toda essa à vontade pra rua, não vai dar certo, não vai funcionar, tá? Então, é necessário ordem para que haja progresso. Você precisa ter ordem para se valorizar. Enquanto você não se colocar em ordem, você não consegue se valorizar. Enquanto você não se colocar em ordem, você não consegue crescer, porque você quer ficar o tempo todo à vontade. Eu estou à vontade dentro de um relacionamento onde eu me coloco no arquétipo do governante e fico mandando nesse homem, dizendo o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Vai dar certo? Não vai. Imagina um homem casado que fica à vontade para ter outras mulheres. Esse casamento vai progredir? Não vai. Por quê? Porque não tem ordem. Ele fez uma escolha antes. E quando ele abre mão dessa escolha, desse arquétipo que ele assumiu, desse papel que ele assumiu, que era de marido, de homem casado, o que vai ter? Não vai ter crescimento. Não vai ter crescimento. Não vai ter ordem, porque toda vez que você sai do papel a qual você escolheu ou foi escolhido, né? Porque quando nós somos filhas, nós fomos escolhidas como filhas, né? Enquanto espírito, encarnamos naquela família, naquele pai, naquela mãe, fomos escolhidas. Toda vez que eu saio, não, eu quero reformar o caráter da minha mãe, eu quero reformar o caráter do meu pai, quero reformar o caráter do meu irmão, da minha irmã. Eu quero dizer para ela que a vida que ela está levando é muito indecente. Quando eu pego a minha energia e direciono para lá, eu perco aqui. Porque eu não consigo colocar ordem lá. Para que haja ordem no território do nosso país, quantos órgãos não existem para colocar ordem nesse país? Existe o Palácio do Planalto, o Palácio da Justiça, a Câmara dos Deputados, o negócio lá dos senadores, o Congresso Nacional. Olha quantas instituições existem para colocar ordem nas coisas. Então pense assim também, quanto mais pessoas você traz para sua vida e começa a assumir esse papel de colocar ordem, você é só uma.
e quer colocar ordem na vida de 10 pessoas. Não vai dar certo. Não vai funcionar, não vai haver progresso. Você só uma quer colocar ordem na vida da mãe, na vida do irmão, na vida da irmã, na vida do patrão, na vida do pai, na vida da vizinha, na vida do crush, do namorado, do ficante. Quantas pessoas você quer colocar ordem, mano? Você é só uma. As estruturas de ordem são compostas por muita gente. Porque quanto mais gente, mais ordem, mais pessoas para exercitar essa ordem se faz necessário. Quando você olha o nosso país, existe um presidente, mas um presidente não governa o Brasil. Não tem como, porque é muita gente, é muita terra, é muita coisa. Ele sozinho não dá conta. Precisa de uma série de pessoas, de uma série de órgãos inferiores, subordinados, para que haja uma cooperação para que as coisas funcionem. Então, dentro de um casamento, dentro de uma relação, eu quero assumir o papel da mãe. Mas eu consigo ser mãe e esposa ao mesmo tempo? Não são dois papéis diferentes, voltados para dois ciclos diferentes na vida de uma pessoa? São, não são? Então, não cabe você. Ou você é esposa, ou você é mãe. E aí, no seu caso, eu aconselho você a ser mãe apenas dos seus filhos. Não queira ser mãe de patrão, não queira ser mãe da mamãe, não queira ser mãe do papai, não queira ser mãe da irmã, não queira ser mãe da colega de trabalho, não queira ser mãe das suas seguidoras, se você trabalha com internet como eu, não queira ser mãe dessas pessoas. Porque além de não haver progresso nessas relações, sabe o que mais você vai trazer para a sua vida? Raiva, frustração, muita raiva. Porque você vai tentar colocar em ordem a vida de outras pessoas e não vai conseguir. E o resultado é que você vai sair de lá com muita raiva. Vai sair dessa relação com muita raiva. Não cresce a pessoa, não cresce você. Porque a raiva é uma sensação é uma emoção de baixa vibração. Você não consegue evoluir, você não consegue progredir quando você está com raiva. Você entende o que eu estou falando com vocês? Então eu quero que você preste atenção, que você observe, né? Uma casa grande, por exemplo, uma mansão, ela precisa de vários empregados para mantê-la em ordem. Por quê? Porque ela é grande. 4 quartos, 8 quartos, 5 banheiros, 2 piscinas, sauna. Precisa de quantos funcionários para colocar isso em ordem? Vários. Uma só não consegue. Então, a nossa vida também é assim. Nós somos cheias de papéis. Eu tenho o papel daquela que trabalha, mas eu tenho o papel daquela que é mãe, eu tenho o papel daquela que grava para o YouTube, eu tenho o papel daquela que faz consultoria, eu tenho o papel daquela que faz mentoria. Eu tenho vários papéis na minha vida. Mas para cada papel existe um arquétipo me esperando. O arquétipo, depois nas aulas de arquétipos, lá pra frente, quando nós finalizarmos isso aqui, a gente vai aprofundar nos arquétipos. Gente, o arquétipo, ele é um arco. Um arco. Quem é que se coloca debaixo do arco? Eu. É uma forma. Eu devo ser flexível, maleável, para me adaptar ao formato da forma. Se eu vou, por exemplo, isso é para aula, depois eu vou me aprofundar. Por exemplo, se eu sou, vamos supor que eu sou uma massa de bolo e sou colocada numa massa, numa forma de pudim, que tem um buraquinho, que tem aquele negocinho. Não dá para colocar naquela forma de pudim que é assim, a massa do pão. Porque o pão não. A massa do pão ela é mais dura, ela é mais rígida. Ela tem outra. Ela é preparada para outra forma. Ela não vai ficar boa na forma de pudim. Porque ela não é mole o suficiente para se adaptar ao formato da forma. Nós precisamos ter esta consciência que deveremos ser fluídas. Por isso que o curso o desafio viver no fluxo dos arquétipos. Os arquétipos é fluxo, é uma forma. Para cada forma, eu preciso ser a massa ideal para ela.
Na forma do arquétipo da mãe, eu devo assumir o formato de massa de mãe. Na forma do arquétipo de esposa, eu devo assumir o formato da massa da esposa. O que é a esposa? Uma pessoa comum. Esposa não dita regra na vida do marido. Esposa não corrige marido. Esposa não aplica castigo para marido, não. Esposa não faz reforma íntima na vida do marido. Esposa não refina caráter de marido. Entende? Se você e eu, por falta de consciência, entrarmos neste formato de mãe dentro de uma relação, como diz lá no Nordeste antigamente, bem antigo mesmo, bau. Acabou. Acabou. Né? Se eu entro no formato, por exemplo, eu tenho um patrão, eu tenho uma pessoa que eu trabalho, né? Eu vou falar de mim, né? Eu tenho uma cliente que tá comigo, mas ela não quer entrar no formato de aluna, ela não quer entrar no arquétipo de aprendiz, ela não quer colocar em prática aquilo que eu estou orientando ela a fazer. Quem é que vai sofrer os prejuízos de não fazer a reforma que precisa ser feita? Ela. É por isso, gente, que dentro do meu trabalho eu me esforço o máximo para entregar o meu melhor, porque eu não me responsabilizo pelo formato que a pessoa vai assumir, porque isso depende dela, depende de você. Colocar tudo que você está aprendendo aqui na sua vida, entende? Depende muito de você. Assumir o formato da forma do papel que lhe cabe, tá? Então, quando eu me sento para aprender, eu sou aluna. Quando eu me sento para ensinar, eu sou professora. Quando eu me sento com os meus filhos, eu sou mãe. Quando eu me sento para o YouTube, eu sou criadora de conteúdo digital. Né? Se eu entro lá, em qualquer um desses papéis, dentro de um arquétipo que não é que aquela coisa que aquele papel está me pedindo, eu não terei resultado. E eu já vivi muito isso. Eu já quis muito dar conteúdo de mentoria dentro de vídeo do YouTube. Não dá. Porque as pessoas que estão no YouTube, elas estão dentro de uma superficialidade. Aquele que deseja se aprofundar é aquele que paga pelo conhecimento, é aquele que paga o preço que o conhecimento tem. Não só no valor financeiro, mas também no valor de tempo, de escolha, né? Então, aos poucos eu tenho aprendido que lá dentro, a minha forma, o meu arquétipo é de creative, não é de mentora. Mentora é aqui com vocês, né? Isso assumir o nosso papel traz muita leveza para nossa vida. Leveza, rapidez e agilidade. Quando eu entro no meu papel, eu paro de atrair perrengue. Eu paro de atrair frustrações. Eu paro de atrair coisas negativas para minha vida, porque eu estou vivendo apenas a parte que me cabe. A parte que cabe, o arquétipo que o outro está, olha, o outro ele é livre para assumir o arquétipo que ele quiser. Se um homem casado, em algum momento da vida, decide assumir o arquétipo do adolescente e começa a farriar, esta é uma escolha dele. A gente já viu que a salvação ela é individual. Não sei se a gente já viu aqui, não estou lembrada. Se não viu, ainda vai ver. Que a salvação é individual. Cada um se responsabiliza pelo arquétipo que lhe cabe. Cada um se responsabiliza por identificar qual arquétipo ele está. Entende? Se ele não assume essa responsabilidade, não é você que deve assumir por ele. Você pode dar um toque, você pode lembrar, olha, fulano, aqui você é o arquétipo do marido, fulano, aqui você é o arquétipo do namorado, fulano, aqui você pode dizer, você é o arquétipo do patrão, né? Porque a ordem, ela é muito importante, né? A ordem é muito importante para tudo em nossas vidas. Imagina, aqui tem duas padarias, né? Imagina que você vai na padaria, um dia ela tá aberta, 2 dias não.
Daqui a 2 dias ela abre, passa mais 2 dias sem abrir. Daqui mais 3 dias ela abre, aí passa mais 4 dias sem abrir. Você vai continuar interessada em frequentar essa padaria? Por quê? Porque não existe ordem no funcionamento. Eu não sei, eu não tenho uma mínima garantia de que se eu for até lá, ela vai estar aberta e eu vou poder comprar aquilo que eu preciso. Então eu acabo me desviando dessa padaria aqui, vou atrás de uma que eu tenha a mínima segurança de que ao chegar lá, ela vai estar aberta. Na nossa vida isso também acontece. Quando nós nos desviamos dos nossos papéis arquetípicos e assumimos aqueles que não são nossos, aqueles que convivem conosco começam aí a se desviar e a buscar em outros lugares os papéis que eles estão buscando, né? Então, quando uma esposa assume o papel de mãe dentro de um casamento, o que acontece? Esse marido começa a se comportar como um filhinho. Quando uma esposa assume o papel de provedora dentro de um casamento, o que acontece? Esse marido começa a se comportar como um arquétipo, com a energia feminina. Ele começa a assumir a estrutura arquetípica da energia feminina e começa a querer apenas receber e não mais prover. Vocês entendem? Então, os arquétipos são como uma dança. Os papéis arquetípicos são como uma dança. E a ordem organiza essa dança. A ordem é o ingrediente dessa dança. Então, para você dançar bem pela vida, saiba a ordem dos papéis que você exerce nessa vida. Tá bom? Isso é muito importante. E o meu exercício de hoje é: olhe para sua vida, o que ainda precisa de ordem, olhe para sua vida do que já está em ordem. E à medida que você perceber o que precisa de mais atitude, coloque ordem. Uma das coisas que a gente precisa sempre estar atento na questão da ordem é os limites pessoais. Existe nesse planeta todo tipo de gente. Folgada, abusada, intrometida. Nós precisamos respeitar o limite, principalmente o nosso. Porque ninguém é obrigado a saber qual é o seu limite. O dono do terreno, aqui eu moro em apartamento, mas uma casa, existe um limite do terreno, não existe? Geralmente esse limite não fica sem uma cerca, ele não fica sem uma proteção. Ele tem uma cerca, ele tem um muro, ele tem alguma coisa que demonstre para quem está passando por aquele terreno que aquilo tem dono. Se na sua vida não existe nenhuma cerca, nenhum limite, nenhuma demonstração de que a sua vida tem um dono, as pessoas vão entrar, pintar e bordar dentro da sua vida. Por quê? Não existe ordem. Eu não sei aonde termina o meu território e começa o seu. Entende? Então, é preciso que você tenha mentalmente, dentro da sua cabeça, um limite, uma cerca, através do seu posicionamento, através da sua postura, da sua comunicação. A gente viu na aula anterior que a nossa mente comunica, o nosso dia a dia comunica quem a gente é, que a nossa forma, a forma como a gente se veste comunica quem a gente é, né? Então, se não tem nada comunicando para as pessoas os seus limites, elas vão se sentir à vontade para desrespeitar todo tipo de ordem, se comportando como pessoas desordeiras, pintando e bordando, tá? Então, o meu convite para você é: coloque limites. Deixe claro para as pessoas que existe uma cerca na sua vida, que elas não passem e que você também não vai invadir o cercado dos outros. Porque se você sair para invadir o cercado dos outros, além de prejudicar a si mesmo, atraindo perrengue, sofrimento e desgraça, você vai atrapalhar a ordem de crescimento, de evolução das pessoas que você vai atuar dessa forma, tá? Então, esse é o meu convite, esse é o meu exercício, o meu convite para você. Reflita sobre isso, reflita sobre a importância da ordem. Respeite a ordem, respeite os papéis se você quiser progredir.
é preciso ordem para que haja progresso. Sem ordem, não há progresso. Sem ordem, não há como crescer. Tudo que cresce precisa de uma base. E essa base precisa de uma ordem para que haja um crescimento, ok? Gratidão e a gente se vê na próxima aula.